tudo bem? Estão me visualizando? Estão me ouvindo? Bacana! Beleza, pessoal? Bacana. Então, vamos lá, né? Boa tarde, Irlane. Pessoal, vamos lá, nossa aulinha de sinalização de trânsito, né? Hoje nós vamos falar das placas indicativas. Umas placas, pessoal, é comum a gente visualizar, tá? Por exemplo, uma que vocês conhecem muito de ponto de ônibus, que vai estar indicando onde tem um hospital, onde vai estar falando o nome do hospital. Essas plaquinhas são muito usadas. Porém, a gente, às vezes, não tem essa percepção no circular, né? Ao deparar aqui na via. Não está, tá bom? Então, pessoal, essa placa, igual eu falei para vocês aqui, é uma placa muito comum, são placas que a gente sempre tem visualizado aí. Porém, é uma placa que a gente às vezes não tem esse olhar crítico aqui para a via, né? Então, eu sugiro a vocês, nessa semana nós estudamos placas de regulamentação, placas de advertência, para vocês terem esse olhares mais críticos das placas, tá? Das sinalizações, ao vocês se transportar na via, que seja como pedestre, que seja como passageiro, passe a observar, se tiver dúvida da plaquinha, tira a foto, chega em casa, consulta no livrinho, tá bom? Eu vou passar um videozinho aqui, que eu acho que ele é 18, 20 minutinhos. Vai falar sobre essas plaquinhas de advertência, de atrativos turísticos. Memorizem, tá? Ah, professora, mas placa é muito difícil, são muitas placas, como que vai fazer? Pessoal, não se desesperem. Placas lá na hora da prova, pode cair 2 placas, 3 placas, 4, em 30 questões, ou até mesmo nenhuma placa, tá? Então é meio complicado eu falar para vocês, não, estuda mais essa, estuda mais aquela que cai, porque é um banco de dados no Detran, então a gente não sabe falar para vocês quais placas que vão estar caindo, tá bom? Vou compartilhar o vídeo aqui, vou fechar minha câmera e o meu áudio para ficar bom a transmissão do vídeo. Caso vocês precisam de me chamar, de falar alguma coisa, eu estarei aqui, tá? Direto aqui no chat. Se eu tiver de dar alguma observação em alguma placa, eu chamo vocês aqui para o vídeo e entro para comentar sobre a placa, ok? Se tiver dúvida, podem me chamar. Só um instante que eu vou compartilhar aqui com vocês. De volta com vocês, vamos ver agora sobre as placas de indicação. Sinalização vertical de indicação. Nós já até vimos em aula anterior sobre essas placas aqui, identificadoras de rodovias. Nós temos a de via pan-americana, que está escrito dentro dela, e ainda sobra para a gente a federal e a estadual. A federal é aquela que tiver a sigla BR em qualquer lugar da placa. E a que não tiver a sigla BR de Brasil, no caso vai ser uma placa identificadora de uma rodovia estadual. Aqui nós temos placas de identificação na cor azul. Essas são placas de localização, ou seja, quando você vê a placa, você já entende que está naquele local. Goiânia, bairro Ouro Preto, região Pampulha. Observaram? Então é isso. Enquanto as placas de identificação na cor verde, elas são placas de destino. Tá? Nós temos São José dos Campos, a 16 quilômetros, inclusive tem essa informação complementar. Normalmente elas vão mostrar o destino, a distância e muitas das vezes até o sentido também. Observe aqui na PI 12. Nós temos uma indicação em azul, que essa é a placa de localização, quer dizer que você está na via Dutra. Azul é localização. E na parte verde da placa você tem os destinos. Observe, você está na via Dutra, essa seta que segue aqui direto é a via Dutra, enquanto para a direita você vai para o centro, na primeira direita. Na segunda direita você vai para a zona norte, compreenderam? Então, talvez o candidato observando essa placa, ele possa entender erroneamente, que seguindo em frente ele vai sair na via Dutra. Está errado. Essa seta em frente aqui quer dizer que ele já está na via Dutra. O azul aqui, ó, é uma placa de localização, a sinalização de localização. Então, se dentro da área azul está escrito Dutra, quer dizer que ele já se encontra na via Dutra. E entrando a primeira direita, centro, a segunda direita, zona norte,
e assim sucessivamente. Aqui nós temos as placas educativas, representadas pela sigla PE, P de placas, E educativas. São placas simples, vêm apenas com mensagens inscritas dentro delas. E aqui nós temos até a placa educativa acompanhada daquele quadriculado amarelo que nós vimos lá na parte de sinalização horizontal. Esse quadriculado amarelo quer dizer marcação de área de conflito, deixando bem reforçado aí que você não pode parar sobre essa área, fechando o cruzamento. Agora nós vamos ver o significado das placas de serviços auxiliares. Essas já conforme a resolução 486 de 2014, ok? Resolução do CONTRAN, já atualizada. Até então, as placas de serviços auxiliares eram representadas somente pela letra S. Era assim, S01, S02, agora ficou SAU, Serviços Auxiliares do Usuário, ou SAU, vamos abreviar assim. Então, vamos lá. SAU 01, área de estacionamento. SAU 02, informações turísticas. SAU 03, câmbio, ou seja, serviços financeiros, área de câmbio. SAU 04, correio, serviço de postagens. SAU 05, serviços 24 horas. SAU 06, serviço telefônico. 07, serviço mecânico. 08, borracheiro ou borracharia. 09, abastecimento. 10, pronto-socorro. 11, serviço sanitário. 12, restaurante. SAU 13, hotel. 14, área de campismo. 15, estacionamento de trailer. 16, banho. 17, cemitério. 18, pedágio. 19, terminal rodoviário. 20, terminal ferroviário. 21, aeroporto. 22, heliporto. 23, porto. Então, nós temos uma sequência: aeroporto, heliporto, porto. SAU 24, transporte sobre água. 25, terminal aquaviário. Veja, então nós temos aqui o terminal rodoviário, temos o terminal ferroviário e aqui o terminal aquaviário. Seria até interessante se elas viessem na sequência para facilitar o entendimento da gente, decorar aí, né? Mas não vieram. E por último, o ponto de parada, que é, no caso, determinando aí o local de parada para embarque e desembarque de passageiros em ônibus. Essas placas não carecem de maior explicação, apenas placas que te orientam quanto aos serviços prestados na via, e por isso foi mais rápido, é mais mesmo se prender ao significado delas. E agora as placas de atrativos turísticos, também conforme a resolução 486 de 2014, já com as novas placas e os novos pictogramas. Aqui, no caso, eu deixei o significado dentro das placas para facilitar para vocês e até para questão de espaço aqui também. Mas certamente na hora da prova vai ter só o pictograma, não vai ter o significado, né? Senão vai ficar fácil demais. TAD 01, esportes. TAD 02, esportes equestres. TAD 03, esportes automobilísticos. TAD 04, esportes náuticos. TAD 05, mergulho. TAD 06, voo livre. TAD 07, surf. TAD 08, canoagem. TAD 09, pesca submarina. TAD 10, pesca esportiva. TAD 11, montanhismo. TAD 12, golfe. TAD 13, aeroclube. TAD 14, marina. TAD 15, futebol. TAD 16, ciclismo. Então, até aqui nós tivemos as placas relacionadas à prática de esporte. E a partir de agora, nós vamos começar com as placas
relacionadas à recreação. TAR-01, praça. TAR-02, barco de passeio. TAR-03, parque urbano. TAR-04, represa. TAR-05, teleférico. TAR-06, mirante. TAR-07, parque de diversões. Então, até aqui nós viemos com as placas relacionadas à recreação e, a partir de agora, de atrativos turísticos, históricos, culturais, ou atrativo turístico histórico-cultural, o H de histórico, C de cultural. THC-01, arquitetura religiosa. THC-02, arquitetura militar. THC-03, arquitetura histórica. THC-04, monumento. THC-05, museu. THC-06, ruína. THC-07, patrimônio cultural. THC-08, sítio arqueológico. THC-09, farol. THC-10, centro cultural. THC-11, biblioteca. Até aqui, então, nós vimos as placas de atrativo histórico-cultural. Agora nós vamos para as placas TIT, atrativos de interesse turístico. TIT-01, festas populares. TIT-02, teatro. TIT-03, convenções. TIT-04, artesanato. TIT-05, zoológico. TIT-06, zoosafari. TIT-07, planetário. TIT-08, feira típica. TIT-09, exposição agropecuária. TIT-10, rodeio. TIT-11, pavilhão de exposições ou feira de exposições. A partir de agora, as placas TNA. As placas de TNA são de atrativos naturais, turísticos naturais. Então, nós temos TNA-01, montanha. TNA-02, praia. TNA-03, ilha. TNA-04, lagoa. TNA-05, cachoeira. TNA-06, patrimônio natural. TNA-07, gruta. TNA-08, turismo rural. E TNA-09, estância hidromineral. Ficou aí para vocês também o significado das placas de atrativos turísticos, não carece de maiores explicações. E nós já vamos prosseguir agora falando sobre a sinalização vertical para pedestres, vou destacar aqui, e portadores de deficiência. Aqui estão representados os pictogramas, é aquela simbologia que vem no centro da placa. Tudo bem? Sempre a sinalização para o pedestre vai ser representada pela sigla PED, PED, de pedestre. E para o portador de deficiência vai vir representado pelo DEF, de deficiência. Compreendido? São, no total, 7 pictogramas para pedestres e 4 para deficientes. O PED-01 apenas sinaliza pedestre. O PED-02 é a passagem de pedestre, a travessia de pedestre, nesse caso, em nível, é no nível da pista mesmo, da rua. O PED-03 é uma rampa de acesso, assim como a PED-04 também é uma rampa de acesso. Só que se vocês observarem na PED-03, essa rampa está subindo. Observe que o sentido do caminhar aqui do bonequinho é de subida. Não quer dizer que é rampa de acesso a uma passarela, ou seja, uma passagem acima do nível da rua. Enquanto a PED-04 ele está descendo, ou seja, essa rampa de acesso leva a uma passagem subterrânea, abaixo do nível da rua. Compreenderam? O PED-05 e o PED-06 são escadas de acesso. Enquanto aqui em cima nós tínhamos rampas de acesso, aqui nós temos escadas de acesso. E a interpretação é a mesma. Se sobe, é porque é uma escada de acesso a uma passarela. Se desce,
é uma escada de acesso a uma passagem subterrânea. E o PED 07, sinalizando a botoeira de semáforo. Para quem nunca viu nem ouviu falar sobre isso é na haste que segura ou que sustenta o semáforo, tem um botão onde o pedestre chegou, apertou o botãozinho e dentro de alguns segundos o semáforo vai fechar para os veículos e vai abrir para o pedestre atravessar. A chamada botoeira de semáforo. Aqui na parte de pictogramas para deficiente, nós temos o símbolo internacional de acesso, que é esse símbolo do cadeirante aqui, e logo abaixo nós já temos o DF02, e a travessia, né, a passagem do deficiente, nesse caso, uma travessia em nível, no mesmo nível da pista, da rua. O DF03 e o DF04 são rampas de acesso. Observem que no DF03 a rampa de acesso está no sentido de subida, levando o cadeirante a uma passagem acima do nível da rua, uma passarela. Enquanto no DF04 ele está no sentido de descida, levando o cadeirante a uma passagem subterrânea. Obviamente, para o deficiente ou portador de deficiência, não existem as escadas de acesso. Claro, né? Isso que nós vimos aqui são só os pictogramas, a simbologia, o desenho que vai ter no interior da placa. Aqui nós podemos ter alguns exemplos de como é que esses pictogramas vão ser aplicados dentro das placas, certo? Aqui, o símbolo do pedestre, ou seja, o pedestre já observou aqui, embarque de táxi. Veja, então nós temos uma informação complementar, embarque de táxi, e outra informação complementar mostrando para que lado que fica esse embarque de táxi. O que é que essa placa está dizendo? Pedestre, logo à direita tem embarque de táxi. Entenderam? Aqui de novo, olha, pedestre, tem uma escada de acesso a uma passarela, que aqui a escada está no sentido de subida, a travessia de pedestre, e essa escada de acesso está à direita. Da mesma forma aqui, só seguir em frente que ele vai encontrar a escada de acesso. Aqui, travessia em nível, travessia do pedestre em nível, porque esse desenho, esse pictograma, representa a travessia em nível, que fica logo à esquerda. Certo? Aqui, para o deficiente, também a travessia em nível, fica à esquerda. Rampa de acesso, aqui nós tínhamos as escadas, as rampas de acesso mostrando que fica logo à direita, e assim sucessivamente. Esse é o sentido, a ideologia que deve ser seguida para a gente entender como é que funciona essa sinalização para o pedestre e para o deficiente, ou portador de deficiência física. Aqui nós vamos ver alguns diagramas ou sinalização especial para ônibus especificamente. Temos aqui placas com mensagens, essa aqui, por exemplo, ônibus no contrafluxo a 100 metros. Quer dizer que, eu disse que é para ônibus, mas não especificamente, né? Você também, ao deparar com essa placa, você vai encontrar com ônibus daqui a 100 metros, vindo no sentido contrário. Pista exclusiva de ônibus a 150 metros, alertando que daqui a 150 metros a pista ou a faixa onde você está vai tornar-se exclusiva para ônibus, então para você ficar atento e sair dessa faixa ou pista daqui a 150 metros. Fim da faixa exclusiva daqui a 50 metros. Viram? Aqui está avisando que vai começar e aqui já avisou que terminou. Aqui, nessa placa, nós temos a chamada placa diagramada. Ela não tem um formato padrão. Ela pode ser em formatos diversos, representando a situação que ela necessitar. Nesse caso aqui, vamos interpretar essa placa. São placas que não têm nem significado, elas dependem somente de interpretação. Vejam, pelo sentido da seta, você está vindo nessa direção e você vai cruzar uma pista tripla, onde você tem a primeira pista com possibilidade de trânsito à direita, você tem a segunda pista, que é a do meio, onde é circulação exclusiva de ônibus, observaram? Você tem a terceira pista, com possibilidade de trânsito à esquerda, e você ainda pode simplesmente seguir em frente, atravessando as três pistas e sair no sentido que você entrou mesmo. Compreender? Então é questão de interpretação da placa. Aqui também uma placa diagramada mostrando qual o sentido que você deve fazer para fazer essa manobra de conversão à esquerda. Observem que esse trecho aqui certamente vai ser contramão, por isso que a placa julgou você para fazer o contorno do quarteirão e depois entrar à esquerda. Aqui da mesma forma,
mostrando que a primeira esquerda você vai ter acesso à Anchieta, Avenida Anchieta, Prefeitura. A segunda esquerda você vai ter acesso ao Jardim Flamboyant, ou Sousas, enfim. São placas que não têm significado, têm interpretação. Aqui uma dica que eu já passei para vocês, mas vou repetir. Nós temos placas de regulamentação e placas de advertência. Sempre que as placas de regulamentação, as placas de regulamentação vão estar sempre relacionadas ao termo permitido, enquanto as placas de advertência vão estar sempre relacionadas ao termo limitado. Guardem isso, anotem isso, memorizem, visualizem esse slide, essa tela, e não se esqueçam mais. Toda vez que o termo utilizado na questão alternativa for permitido, obrigatoriamente está relacionado a placas de regulamentação. Se o termo utilizado for limitado, obrigatoriamente tem que estar relacionado a placas de advertência. Vamos... Pessoal, eu dei uma pausa no vídeo aí, eu vou colocar de novo o vídeo, dá um print, tá? Para vocês memorizarem essa dica dele aí, bacana? Vamos ver como é que isso se aplica? Aqui, por exemplo, vamos supor que na sua prova caia essa placa aqui. A da direita aqui não, só a da esquerda. E dizendo o seguinte, marque a alternativa verdadeira. Aí na alternativa A cai a seguinte afirmação. Você está diante de um entroncamento oblíquo à direita, onde, seguindo em frente, a velocidade máxima limitada é 100 km por hora. Eu disse a verdade? Não disse a verdade, porque eu falei que, seguindo em frente, a velocidade máxima limitada é 100 km por hora. Eu usei o termo limitada, e não se usa o termo limitada para fazer referência a placas de regulamentação. Aqui deveria ser o termo permitida, conforme nós já vimos no slide anterior. Então, se eu disser velocidade máxima limitada, está errado, é velocidade máxima permitida. E aqui acontece o mesmo caso. Você está diante de um entroncamento oblíquo à direita, onde, virando à direita, você terá uma altura máxima permitida de 4 metros. Está errado. Eu não posso usar o termo permitida para fazer referência a placas de advertência. Eu tenho que usar o termo limitada. Compreenderam? Espero que vocês tenham entendido e não caiam nesse tipo de pegadinha na hora da prova. E aqui nós temos exemplos de placas acompanhadas de informações complementares. Vocês viram que as placas de advertência elas têm um formato quadrado. Por que essa aqui está retangular? Na verdade, ela é quadrada, que é a simbologia que está mostrada aqui pela setinha que eu acabei de desenhar. Mas ela está dentro de um painel retangular, justamente para ter espaço para ser colocada essa informação complementar aqui. Ó. O que essa placa significa? Essa que eu sinalizei aqui, ou assinalei aqui. Ela significa passagem de nível com barreira. E aqui embaixo está escrito barreira automática, para você entender que ali a cancela vai levantar e abaixar automaticamente. É uma informação complementar. Aqui também nós temos uma placa de advertência, no caso, pedestre, chamando atenção quanto à passagem de pedestres. Só que a informação complementar aqui diz que é travessia de cegos ou pessoas com deficiência visual. Quer dizer que ele só vai atravessar cegos, gente? Não, não é isso. Está chamando a atenção que há uma incidência maior, uma frequência maior de travessias e trânsito de pessoas portadoras de deficiência visual nesse local. Aqui também nós temos uma placa
que sinaliza depressão. E a setinha mostrando que é nesse local a depressão. Portanto, pode frear o veículo, diminuir, porque já chegou na depressão. Ao invés de estar aqui a setinha, poderia estar assim. Vamos tirar a setinha, fazer um xizinho? Colocar assim, a 50 metros. É uma informação complementar também. Correto? Aqui da mesma forma, passagem sinalizada para pedestres e informação complementar mostrando que é aqui, nesse local. Isso acontece também com as placas de regulamentação. Vejam aqui, proibido estacionar, demarcando que a partir desse ponto é o início. Tem também o término, compreendido entre o início e o término, você não pode estacionar. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui pelo seguinte, é muito comum também eu receber e-mails com dúvidas sobre a placa de proibido estacionar. Existem regras em torno disso aí que dizem o seguinte, lá no manual de sinalização vertical diz o seguinte, se você tem a placa de proibido estacionar e com a informação complementar de início e término, você sabe que a partir do início você não pode estacionar até chegar no término. Passou do término lá, que é a placa de fim, aí já está liberado de novo o estacionamento. Mas e quando é uma placa só, proibido estacionar, e não tem a informação complementar? Eu posso estacionar antes, não posso estacionar depois? Ou é o contrário? Eu não posso estacionar antes e posso estacionar depois? Pois é, o manual de sinalização vertical, ele regulamenta que, tendo a placa e não tendo a informação complementar, você não pode estacionar em toda a face do quarteirão. Naquele quarteirão, pode ter uma placa no meio, você não vai poder estacionar em nenhum ponto daquele quarteirão, a menos que esse quarteirão seja muito grande. Se ele tiver mais de 60 metros de extensão, um lado dele, a face dele, aí a placa vai ter uma abrangência de 30 metros após e 30 metros antes, pegando então os 60 metros que abrangem a placa, ou a aplicabilidade da placa. Cuidado que a mesma coisa não se aplica à placa de ponto de ônibus ou ponto de parada. Na placa de ponto de ônibus ou ponto de parada, não tendo a informação complementar de início e término, você vai respeitar apenas 10 metros depois e 10 metros antes, e não 30 metros, como nós vimos aqui em relação à placa de estacionamento ou proibido estacionar. E aqui, por último, nós temos um estacionamento regulamentado com a informação complementar táxi, ou seja, nessa área pode estacionar, mas somente táxi. É muito comum a gente ver, principalmente em cidades do interior, quando o órgão com circunscrição sobre a via quer delimitar uma área para estacionamento de um determinado veículo, por exemplo, o táxi, o que eles fazem? Eles colocam a placa, colocam assim, proibido estacionar, é para ninguém estacionar ali, e embaixo escrevem táxi, coloca aquilo dentro de um painel retangular, e está aí cometido um equívoco, porque isso aqui é informação complementar do que a placa representa. Se aqui está escrito proibido estacionar, escrito não, se representa proibido estacionar e embaixo tem informação complementar táxi, nos leva a concluir que somente os táxis não podem estacionar aqui. O correto seria usar conforme foi mostrado aqui do lado. Estacionamento regulamentado, ou seja, ele pode estacionar, mas a informação complementar mostra que somente os táxis podem estacionar nesse local. Muito bem, com isso nós chegamos ao final das nossas aulas sobre sinalização de trânsito. Ainda não é a última aula, porque nós temos uma última aula. E aí, e deu para compreender bem? Deu para entender bem? Vamos aproveitar esses últimos minutos para a gente poder tirar dúvidas sobre as sinalizações, sobre as placas. Alguém tem alguma dúvida? Quer mandar alguma placa específica para a gente argumentar, falar sobre ela? Vocês viram que eu falei sobre essas placas de auxiliares, que eu falei que a gente encontra muito elas no dia a dia aí, né? Costuma encontrar algumas, né? Não todas. Principalmente quando vocês estiverem viajando, vai ser mais fácil estar visualizando, né? Estar interpretando elas. Alguém, alguma dúvida para a gente poder comentar alguma placa? Mandem aí para mim. Vocês estão... Eu estou conversando com uma turma aqui
daqui de Belo Horizonte, tem muita gente daqui de Belo Horizonte, porque essas placas aqui, ó, exemplo de aplicações, ela tem muito na anel rodoviário, que ela vai estar dando as indicações lá, ó. Placas de atrativo turístico, não muito. Cai mais as placas de advertência e de regulamentação, tá? Mas, igual eu falei, a gente tem que saber todas, tem que conhecer todas, tá, pessoal? Nível de prova e também para aula prática e após a gente se habilitar, a gente tem que ter conhecimento das sinalizações, beleza? Aqui, ó. Abre, por favor, na página 58, sobre as placas de obra. Página 58. Deixa eu compartilhar o livrinho aqui com vocês. Página 58. Aqui, ó, sobre as placas de obra. É placa que a gente sempre visualiza aí no nosso dia a dia, ó, quando há situações de obra, né? Esses dias um coleguinha me perguntou que essa placa de obra, ela tá lá na plaquinha de advertência, né? Observem ela, ó, tá vendo aqui? Essa plaquinha de obra, uma pessoa com uma parte na mão, ela também tá aqui, ó. A placa de advertência, vocês estão vendo? Esses dias um aluno me perguntou, professora, por que as placas de advertência são amarelas de menos a placa A28? Porque ela é obra, tá? Ela é uma placa de obra, então ela está advertindo que tem obra, então ela se encontra aí. E lá embaixo, na informação da placa de obra, que está na página 58. Não lembro se essa pessoa está na aula agora. Não, desculpa, eu não havia compartilhado. Eu apertei para compartilhar e não compartilhou, tá? Vocês aqui, ó, novamente. Deixa eu abrir aqui. Tá tudo ok? Alguém me responde aí se alguém está me visualizando, se estão me ouvindo. Ótimo, então beleza. Então, aqui, ó, vou enfiar rapidinho aqui, ó. Essa placa aqui que eu quis comentar com vocês. Não sei se o aluno que me perguntou está aqui na aula agora. A placa de advertência, ela tem essa mesma plaquinha que ela da A24. Tá vendo que ela é uma placa laranja que está avisando que tem advertência de obras. Então, ela também ela se encontra aqui, ó. Um aluno esses dias me perguntou assim, professora, por quê? Tá vendo? Ó, todas as placas de advertências, elas são de cores amarelas. E somente essa placa A24 de obra, que ela é... Deixa eu diminuir. Que ela é laranja, ó. Porque ela é uma placa que está advertindo que a frente tem existência de obra, tá bem? Então, ela está aqui, então essa é a explicação. Todas as outras placas de advertência, elas são de cores amarelas, tá? Exceto essa daqui, mas ela está dentro do conjunto da placa de advertência, porque ela está advertindo que existe obra à frente. E é uma plaquinha, pessoal, que a gente visualiza ela aí no dia a dia, né? No dia a dia, quando tem obra na pista, tem essa placa. Dependendo de onde nós estamos, eles colocam as pessoas para poder balançar uma bandeirinha, avisando que a distância tal tem a existência de obra, ou então agora eles estão colocando muito boneco. Não sei se vocês já perceberam. E é muito realista os bonecos. Quando você está na rua, principalmente em rodovia, tá? Que tem obra, que a longa distância você observa o boneco a altura, estatura assim, de uma pessoa mesmo, altura normal, de bonezinho, de óculos escuros, fica lá com a bandeirinha sinalizando que à frente existe obra, né? Então, é por esse motivo, tá? A cor dessa plaquinha. Estou passando aqui porque eu não sei. Não é, Osilda? Você já viu? Eu não sei se foi aluno nessa aula que me perguntou a diferença dessa placa. Mais alguma placa, pessoal? Alguém tem dúvida? Quer esclarecer? Quer que eu coloque aqui para a gente falar sobre ela? Tudo ok? Então, ó,
foquem, dê uma lida. Aqui, ó, eu gosto de avisar todo mundo, falar todo mundo. O final do livro, no final aqui, ó, a capa, o final do livro. Tem as plaquinhas, estão vendo, ó? Tem as plaquinhas aqui para vocês, sem o significado. Ela é laranja porque ela faz parte da placa de obra, tá? Lá na página 58 você vai conseguir compreender. Aqui, ó, tá vendo, ó? Na capa de trás do livro tem as plaquinhas e não tem o significado. Peça aos familiares de você, ao mãe, ao pai, ao irmão, para cobrar essas plaquinhas de você. Ó, o que significa a placa e tal. Não precisam de vocês memorizarem isso aqui, ó. Vocês vão ter que gravar o que significa A24. Na hora da prova vai estar o A24 e vai estar o desenho. A25, mão dupla adiante, vai estar o desenho da placa, tá? Não vai estar só o número de referência, não. Beleza? Compreenderam aí? Assim fica mais tranquilo, que vocês terem que gravar o que significa, né? Aí ia ser difícil mesmo. Eu concordo com o pessoal aí que tem um pouquinho de medo dessas placas de sinalização pela quantidade que elas são. Beleza? Posso finalizar aqui? Ninguém apresentou dúvida? Ninguém mandou nenhuma plaquinha aí para mim? Como é que é? Depois vocês vejam os vídeos novamente de sinalização, pausa o vídeo, analisa, compreende. É muito importante, tá, pessoal? Não só para a legislação, mas algo para o futuro também. Vou finalizar por aqui. Um beijo a todos vocês. Deus abençoe. Ótima tarde. Vou dar esse intervalo dos 10 minutinhos e já voltamos com uma próxima aula. Quem quiser entrar na sala, daqui a 10 minutinhos eu estarei voltando, tá bom? Obrigada a todos. Tenham uma ótima tarde.